Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Provérbios capítulo 19, versículo 2. Ser precipitado é agir ou falar sem pensar nas consequências e sem buscar a Deus. E isso é a causa do sofrimento de muitas pessoas. Decisões precipitadas trazem resultados desastrosos. Não tome nenhuma decisão de cabeça quente. Esteja orando, buscando a direção do Senhor nosso Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável e não acrescenta dores. Shalom, queridos, aceitem a paz do Senhor Jesus. E a pedido da nossa irmã Adriana, que escreveu para o meu Gmail, eu estarei fazendo a narração do testemunho. A precipitação, falta de temor, consequências de desobedecer à vontade do Senhor, a maldição do segundo casamento e, por um sonho, quase perco a minha salvação. Testemunho esse da nossa irmã Adriana. A paz do Senhor, amados irmãos. Através deste testemunho, creio que Deus falará no profundo dos corações. Amados irmãos, o segundo casamento é maldição. Deus não está neste negócio. O segundo casamento, não sendo por viuvez, poderá lhe trazer grandes perdas, e a principal perda é a sua salvação em Jesus. As demais perdas serão materiais, provindas, muitas vezes, de uma falsa prosperidade. Em Malaquias, capítulo 2, o versículo 16, Deus deixa bem claro que odeia o divórcio. Em Mateus capítulo 5, 31 em diante, Deus nos deixa claro que quem se casa com uma mulher divorciada comete adultério. Amados, se caso houver divórcio, sempre creia que Deus pode restaurar, e caso o Senhor não restaure pela dureza do coração do homem, permaneça só crendo que Deus cuidará de você. Só podemos ter um segundo casamento se ficarmos viúvos. Do contrário, o melhor é se reconciliar com o cônjuge ou ficar só, servindo ao Senhor Jesus. A palavra é tão clara, mas precisei perder a minha vida para acordar espiritualmente e entender que Deus é santo e que se agrada quando procuramos levar uma vida santa com Ele. E sem santidade não veremos a Deus, não herdaremos a salvação. Amados, eu congreguei desde os meus 12 anos na igreja pentecostal Deus é Amor. Eu, na minha ignorância, achava que a santa doutrina era da igreja. Achava que a doutrina era do saudoso missionário e seguia porque estava congregando nesta igreja. Eu estava totalmente cega e achava que algumas práticas eram desnecessárias. Engano meu, estava cega. E mesmo diante da cegueira espiritual, Deus fala pela sua infinita misericórdia. Deus me usa no louvor, palavras e também nas divinas revelações. E assim, com os meus 20 anos, me casei com o primeiro namorado. Deus avisou tanto que eu iria sofrer, mas preferi pagar o preço. E aconteceram tantas coisas ruins neste casamento: incompreensão, imaturidade, desconfiança, enfermidade, desemprego, traições e o meu sonho de ser mãe indo embora, pelo fato de nós dois termos obtido problemas para gerar. 10 anos de idas e voltas, até que nos divorciamos de vez. Em nossas vidas não havia santidade. E aí Satanás bagunçava nossas vidas, porque havia portas abertas para ele entrar e destruir. Diante disso, meu marido resolveu ir de vez para o mundo e eu permaneci por mais um tempo na Deus é Amor. Como eu estava cega espiritualmente, passei a acreditar nas mentiras de Satanás. Eu fui congregar em uma assembleia para poder casar novamente, pois, entre aspas, e sofri traição. E tanto o pastor como o ministério permitiam e permitem o segundo casamento. Fiquei lá congregando e aguardando a chegada de um novo casamento em minha vida. Poucos são os pastores que pregam que casamento é um só e que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 a 10. Efésios, capítulo 5, versículo 5. Apocalipse 22, 15. Estejam lendo lá, por favor. Namoros frustrados, decepções e ainda o adversário me acusando e me envergonhando, dizendo-me
Você pecou. Diante das circunstâncias, conheci na Assembleia um jovem, 10 anos mais jovem do que eu com 37 e ele com 27 anos. Nós namoramos e eu nem quis orar pedindo a confirmação para Deus. Não quis orar, estava tão apaixonada e acreditei na visão que ele me contara. No percurso do namoro, ele foi me contando que já havia sido casado e abandonado pela esposa. Disse-me também que tinha um filho com uma ex-namorada do passado. E eu, cega, sempre aceitando, não tive coragem de terminar o namoro. Caímos, ficamos de banco. Eu fora das irmãs e ele fora dos jovens. Sangue de Jesus tem poder. Se morrêssemos, poderíamos perder a nossa salvação. Mas casamos e achamos que tudo estava resolvido, totalmente sem temor, os dois. Por causa disso que Deus tem permitido a pandemia, Deus está cansado dessas igrejas, principalmente nas igrejas. Nesse tempo de cegueira espiritual, eu já queria ser demitida da empresa onde trabalhei por anos. E após o casamento, fomos passear na terra dele. Tudo era tão lindo, parecia um sonho. Inclusive, muitos irmãos de lá apoiavam a decisão dele em se casar de novo, por ele ser jovem. Eu estava entregue às vaidades na Assembleia. Calça, maquiagem, cortes e pintura nos cabelos. E a cada dia mais cega espiritualmente. E nesse passeio, ele me mostrou a ex-esposa dele. Eu a vi como uma serva fiel a Deus. Ela me olhou com um olhar de ovelha e eu fiquei assustada. Mas preferi acreditar na versão dele, que ela quem quis abandoná-lo. Mesmo diante tanta cegueira, o Senhor me permitiu engravidar. Jesus curou os ovários policísticos. Como eu estava feliz. E no retorno para minha terra, fiquei mais eufórica de ser demitida e conseguir. Ele foi na frente para a terra dele organizar tudo e eu fui depois. Mal eu sabia que Satanás queria acabar com a minha vida. Mas o Senhor Jesus chegou na frente. Aleluia, glória a Deus. Eu investi todo o meu tempo de trabalho na terra dele quando cheguei. Ele me recebeu frio. Ele aceitou ser auxiliar na igreja, não contando que era casado pela segunda vez. E as assembleias na terra dele não admitem o segundo casamento e nem as maquiagens. Mas ele não permitia que eu fosse sem maquiagem para a igreja. Como eu sofri, chorei. Fui usada, humilhada e obrigada a ter práticas pecaminosas. Como eu orava a Deus pedindo misericórdia. E eu ainda grávida sentia ele. Apaixonado. Eu já conhecia os sintomas do primeiro casamento. Via os indícios nas redes sociais também. E para completar tudo o que havíamos construído com o meu tempo de trabalho, era cobiçado e invejado pela família dele e pela vizinhança. Mesmo diante das minhas falhas, Deus me deixava alerta. Sempre uma senhora levava pratos lá em casa e ele, sem sabedoria, comia. E eu sempre o avisava. Ela é uma feiticeira. Eu sabia que em desobediência não adiantava repreender o mal, pois a nossa vida espiritual estava bagunçada. E a macumba pega assim, em crente desconcertado. Mesmo assim, Deus, em sua infinita misericórdia, nos dava muitos livramentos. E eu mesma, cega espiritual, já estava entendendo que Satanás queria nos matar, principalmente quanto à minha vida. Embora eu estivesse na vaidade, Deus não tirou os dons de mim, por mais que eu não pregava contra as vaidades. E após alguns meses, após a minha bebê nascer, Deus abriu o meu ouvido espiritual e me fez escutar os trabalhos que aquela feiticeira fazia para acabar com a minha vida e para acabar com o meu casamento. Deus me permitiu escutar todo o comportamento deste esposo no trabalho. O adversário queria me matar e lançá-lo na prostituição. O mais horrível de tudo isso foi ouvir da feiticeira que de santo ele não tinha nada. Então eu comecei a orar. Comecei a pedir perdão para o Senhor e pedi uma nova oportunidade para me livrar de tudo que eu estava passando. Parecia um filme.
Para quem não entende o mundo espiritual, parecia até esquizofrenia. Mas eu e o Senhor Jesus sabíamos o que estava se passando. Este segundo marido já não mais conseguia esconder a paixão que tinha no trabalho. Ele fugia dos cultos, da Santa Ceia, e foi só eu vir embora para minha terra que ele pediu para eu dar andamento no divórcio. Como eu sofri! Fiquei pele e osso. Comecei a fazer um concerto com Deus e, após o divórcio, entrei em comunhão com a Igreja Deus é Amor, onde estou até hoje, seguindo a sã doutrina. Entreguei nas mãos do Senhor. Tudo que perdi, o que a justiça não resolver, Jesus resolve. Ele não vive mais com a amante, mas oro a Deus para que ele reconcilie com a primeira esposa, pois ela ainda está sozinha. Meu sonho, minha bebê, vive comigo. Trabalho e com Jesus vivemos. Quero dizer que, na vaidade e no segundo casamento, você não tem autoridade e nem a intercessão de Jesus na sua vida para expulsar demônios. E você ainda pode perder a sua salvação. Deus vos abençoe. Aí está, meus amados irmãos, em Cristo Jesus. Vocês acabaram de ouvir a narração do testemunho da nossa irmã Adriana. Muito obrigada, minha irmã, por mandar o seu testemunho para o meu Gmail. A minha irmã estará presente em nossas orações. Fica firme com Jesus, porque o Senhor Jesus, Ele sabe de todas as coisas e Ele está cuidando de você e da sua criança. Deus te abençoe em nome de Jesus, muito obrigado. E Deus abençoe a todos que ouviram o testemunho. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus e eu espero vocês no próximo vídeo.